Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São Paulo. Com duas molas de massa desprezível e constantes K1 e K2 e um corpo de massa M, monta-se o sistema indicado pela figura 1 e verifica-se que a massa M oscila com o período T1. Em seguida, monta-se o sistema indicado pela figura 2 e verifica-se que a massa M oscila com o período T2. Pode-se afirmar que, agora nós vamos procurar uma relação entre os períodos T1 e T2. Inicialmente, o que nós temos que verificar é que as molas estão conectadas uma após a outra. Como são molas ideais, a tração é a mesma. Então, nós podemos dizer que a força elástica existente na mola 1 tem a mesma intensidade da força elástica existente na mola 2, que é a mesma força que teria uma mola resultante. Uma mola que ela sozinha produziria o mesmo efeito, que eu vou chamar de mola resultante. Nela nós teríamos a força elástica Fr. Mas como as constantes são diferentes, para que elas tenham a mesma força elástica, significa dizer que as distensões são diferentes. Então, qual seria a distensão sofrida pela mola resultante? Ela seria exatamente a distensão sofrida pela mola 1 mais a distensão sofrida pela mola 2. Mas, pela lei de Hooke, nós sabemos que força elástica é igual a K vezes ΔX. Então, isolando ΔX, vamos ter força elástica dividido pela constante K. Vamos então pegar esta relação aqui e substituí-la na nossa fórmula que tem ali as distensões. O que é que nós vamos conseguir com isso? Vamos ter o seguinte: ΔXR vai ser então a força resultante sobre o K resultante. ΔX1, força elástica em 1 sobre K1. ΔX2 vai ser força elástica 2 sobre K2. Bom, mas como essas forças são todas de mesma intensidade, nós vamos poder colocar em evidência do lado direito no segundo membro e simplificar com a força do lado esquerdo no primeiro membro. Então vamos ficar 1 sobre KR igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Isolando aqui o valor da constante elástica da mola resultante, KR vai ser igual a K1 vezes K2 sobre K1 mais K2. Basta apenas fazer ali o MMC, isolar o KR e você vai ver que a relação é exatamente essa. Isso produz uma mola de constante elástica menor. Vamos para um exemplo numérico. Vamos supor, colocar aqui um exemplo. Vamos supor que K1 tenha o valor de 3 newtons por metro e K2 tenha um valor de 6 newtons por metro. Qual será a constante elástica resultante se nós associarmos essas duas molas em série? Vamos ver aqui pela formulinha. KR vai ser igual a K1 vezes K2. Então, 3 vezes 6 sobre K1 mais K2. 3 mais 6. Isso vai dar 18 sobre 9. Observe que realmente tivemos apenas 2 newtons por metro. Uma constante que é menor do que K1, que valia 3. Quando você associa molas em série, a mola resultante é mais mole do que a mais mole entre elas. Bom, qual a relação disso com o período? Num sistema oscilatório, sabemos que o período é 2π raiz de m sobre k. Bom, nesse caso nós diminuímos o valor de k. A constante resultante é menor e é inversamente proporcional ao período. Então o período vai aumentar. Mas para a análise completa, vamos fazer agora o trabalho ativo à segunda situação, onde as molas estão conectadas através da massa m. Bom, em 1 aconteceu isso que nós já vimos. Vamos agora analisar em 2. Em 2, como as molas estão conectadas através da massa, a distensão x1 vai ter o mesmo valor da contração
x2. O quanto uma mola estica é exatamente a mesma quantidade em centímetros ou metros que a outra se contrai. Bom, nesse caso as forças não serão as mesmas. Como eu tenho duas molas atuando ao mesmo tempo em um mesmo corpo, a força elástica resultante vai ser a força elástica da mola 1 mais a força elástica da mola 2. Bem, nesse caso aqui, vamos mais uma vez aplicar a lei de Hooke. Força elástica é igual a K vezes ΔX e substituir esse valor pela expressão. Então vai ficar assim: constante resultante, ΔX resultante, constante K1, ΔX1, constante K2, ΔX2. Mas veja que ΔX1 é igual a ΔX2, que é o mesmo valor da distensão da mola, que seria a mola resultante. Como esses três valores aqui são iguais, nós poderemos então fazer o quê? Cancelá-los, colocando a evidência no segundo membro e cortando aqui com o primeiro. Você vai ter que KR é igual a K1 mais K2, ou seja, agora você tem uma constante elástica resultante maior, porque é fruto da soma. Então, mais uma vez, analisando a fórmula do período, 2π raiz de m sobre k, observe que, nesse caso, eu tenho T1, K1. No segundo caso, T2. E aqui, a situação aqui do K2. Ou melhor, para não criar confusão, eu vou chamar isso aqui de KR1, a constante resultante 1, e aqui a constante resultante 2. Como nós temos que KR2 é maior do que KR1, a mola agora ficou mais dura, teremos que o período T1 vai ser maior do que o período T2. Com a mola mais mole, sistema mais lento, mola mais dura, sistema mais rápido. Então essa é a nossa conclusão. Essa é a resposta da questão, que no caso aí é a letra D. Muito obrigado, até a próxima e acompanhe outras resoluções no site alexfisica.com.br. Muito obrigado e até a próxima.